Todos os dias, minha filha, a gente precisa acordar com a ideia, com a convicção de que a gente vai buscar a nossa liberdade financeira. É a liberdade financeira que nos traz para lugares interessantes como esses. A vida é bela, Isabela, sobretudo para aqueles que gostam de cuidar do seu dinheiro. Salve, salve! Bem-vindos ao canal Criança Querida com Dinheiro. Esse é o espaço onde eu trato da educação financeira para crianças, para jovens, e eu sempre me inspiro nas questões levantadas pela minha filha. A Isabela tem 14 anos, portanto já não é mais uma criança, mas ela está sempre mergulhada nas questões financeiras da nossa família. Se você quiser saber como é que a gente desenvolve esse assunto, fique conosco pelos próximos minutos que nós vamos tentar aprofundar essa questão. Atualmente, aliás, desde sempre, as pessoas pensam em dinheiro, se preocupam com dinheiro, estão sempre discutindo sobre dinheiro. Esse assunto normalmente é um assunto para adultos, mas você é capaz de entender que criança lida com dinheiro, que criança gosta de dinheiro? As crianças vão desenvolver uma reação sobre dinheiro muito antes do que as pessoas costumam imaginar. Quem levanta essa questão para a gente é a Cássia de Aquino. Ela é uma educadora financeira que deu uma entrevista no podcast Bilhões no Divã, desenvolvido pela Spit, que é um braço educacional da empresa. Normalmente, as crianças têm por característica observar e aprender tudo que está ali na sua volta, no seu ambiente. Logo, ela vai aprender uma série de coisas que vão desenvolver os seus hábitos. Uma série de hábitos, hábitos positivos e os hábitos negativos também. As famílias que ganham os seus recursos, elas têm assim uma forma peculiar de gastos e de consumo. E isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo da vida, através de uma cultura financeira de cada pessoa. E uma criança percebe muito cedo a relação de consumo que os pais têm. E elas vão aprendendo por volta dos 3 anos a pedir as primeiras coisas. E elas têm uma forma muito peculiar de pedir, que pode ser através de uma pirraça, pode ser através do choro. E numa situação dessa, num momento desses, como é que você vai resolver isso? Você vai falar sobre orçamento doméstico com essa criança? E diante de um fato desse, que ele vai acontecendo, que ele vai crescendo, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai dizer não a um pedido tão enfático como esse? E para aumentar a adrenalina, a Cássia de Aquino, ela diz que esse assunto vai nos acompanhar por muito tempo. Ele vai estar conosco por volta, mais ou menos, por uns 20 anos. E esse assunto é muito rico para as crianças, por incrível que pareça. E ele vai amadurecendo na razão direta que essa criança vai se tornando adolescente e a relação com o dinheiro vai aumentando. E há alguns pais que planejam uma poupança, um investimento desde que o filho ou a filha nasce até chegar mais ou menos aos 18, 20 anos para entregar essa bolada na mão dele ou na mão dela. Elaborar esse plano e pôr esse plano em prática sem preparar esse jovem para lidar com o dinheiro, eu acho que pode ser um desastre. Um jovem precisa aprender a ter um uso consequente do dinheiro para que possa valorizar esses 20 anos de esforço dos seus pais. Portanto, essa criança com 3 anos já deve ser educada na mesma razão que os seus pais têm comportamentos coerentes com dinheiro. Se esse pai, se essa mãe for uma pessoa consumista, a probabilidade dessa criança se tornar consumista também é muito grande, pois dificilmente, minha filha, uma fruta cai longe do pé.
Uma criança com 3 anos, nessa idade é difícil de você aprofundar esse tipo de comportamento, mas ela deve perceber que o dinheiro custa para você ganhar e por isso ele deve ser gasto com cuidado. É como se fosse uma espécie de troca. O aprofundamento dessa questão vai aparecer quando essa criança vai ganhando idade e aí ela pede alguma coisa mais cara. E aí ela vai pedir para o pai comprar alguma coisa mais cara e o que o pai ou a mãe vai responder? Eu não tenho dinheiro. E o que a criança sugere, pague com o cartão. Curioso que eu me lembro de uma campanha que o Sicredi fez com o Maurício de Souza e numa das historinhas a Mônica ela tratava exatamente desse assunto. Vejam que ela conversava com a Magali sobre comprar alguma coisa que era um pouquinho mais cara. E aí a mãe dizia exatamente isso, não tenho dinheiro. E o que a Magali respondia? Ah, mamãe, se não tem dinheiro, pague com cartão. Ou então, tire o dinheirinho da máquina e pronto. A máquina que ela se referia era a máquina 24 horas, aquela máquina de ATM. A criança nessa idade, ela não sabe que o dinheiro para sair da máquina ele tem que ser ganho através do trabalho. E como ninguém guarda um bolo de dinheiro dentro de casa, então o dinheiro é depositado no banco e os adultos vão sacando na medida que eles precisam. As crianças nessa idade, elas têm uma forma de compreensão muito concreta das coisas. Então, pode ser que esse seja o momento ideal para poder mostrar aos filhos como que um caixa eletrônico funciona, como é que saca dinheiro desse caixa eletrônico e finalmente para que a pessoa ganhe esse dinheiro, para que esse dinheiro seja depositado lá dentro, é porque essa pessoa trabalhou o mês inteiro. E esse realmente pode ser um momento oportuno para falar das experiências de dinheiro com os pequenos. Esse assunto precisa ser explicado para cada um deles. E não há nada de errado em falar sobre esse assunto com os pequenos. A partir dos 3 anos, ali por volta dos 4 ou 5 anos, essa criança começa a fazer as associações. E ela vê nos contos de fada e nas histórias de princesas, você tem o rico, que mora em castelos, e você tem o pobre, tipo a Cinderela, a Bela, a Diana, né, a Princesa Sapo, que moram em casas mais humildes. Aí ela olha para ela mesma e vê que não é nem uma coisa e nem outra. Ela nem mora em castelos e nem mora nos casebres. Isso já vai dando uma complicadinha, porque ela não consegue se posicionar financeiramente. Aí você tem uma outra situação que você tem a musiquinha do Papai Noel, a música de Natal, que diz que o velhinho vem pro rico e vem pro pobre, né? Seja rico ou seja pobre, o velhinho, né? Então ela busca de novo uma outra referência financeira quando ela diz: se eu não sou pobre, não sou rica, e você diz para ela que ela pertence a uma classe média, então qual é a associação que ela vai fazer? Que o velhinho nunca virá para ela. Aí já dá uma outra complicada. E mais adiante ela começa a fazer as associações com o convívio com os colegas da escola, com os vizinhos. E nessa comparação ela vai ver que os colegas têm coisas que ela não tem. E aí ela vai começar a imaginar: será que eu sou rica? Será que eu sou pobre? E a partir disso vai vir uma pergunta que é meio inevitável: eu sou rica ou eu sou pobre? Quanto que os meus pais ganham? Finalmente, a partir dos 9, 10 anos, ela vai fazer essa pergunta diretamente para você, e essa pergunta vai vir com os 2 pés no teu peito: papai, mamãe, quanto vocês ganham? E cuidado, que essa pergunta ela vem como uma armadilha. Normalmente os pais dizem que não tem dinheiro, mas se deixarem escapar que ganham 10x,
Diante desse valor, essa criança vai deduzir: poxa, se meus pais ganham 10x e uma mochila custa apenas X, poxa, eu poderia comprar 10 mochilas e meu pai não quer me dar nenhumazinha. Diante desse valor, essa criança vai fazer a conversão rapidamente de quantas coisas ela poderia ter com esses 10x. A conversão vai ser em quantas mochilas ela poderia ter, quantos games ela poderia ter, quantos tênis ela poderia ter, e o papai e a mamãe não quer dar umazinha para ela. Poxa, como se todas as despesas de uma família resumissem em uma mochila. E o curioso dessa história é que normalmente as crianças, elas não gostam muito de matemática, mas nesse caso, especificamente nesse caso, ela rapidamente vai fazer o cálculo de quanto poderia pagar, quanto custaria uma mochila dentro desse valor todo e qual seria o desconto que você teria se comprasse pela internet. E o que justifica a conversa dessa semana é que uma criança não consegue tratar de questões complexas sobre o dinheiro, mas ela pode ser exposta a essa questão para poder aprender, para poder exercitar, para ser treinada a lidar com o dinheiro. Quando chegar na fase adulta, ela ter uma boa relação com o dinheiro. E é na fase adulta que a gente vai ver a resposta das experiências positivas que ela vai ter agora, quando criança. Conclusão dessa história é que o dinheiro, para ser ganho, ele leva tempo e dá trabalho para conquistar cada centavo. Então ele precisa ser gasto com cuidado. Uma outra resposta interessante que você poderia dar a essa criança, dentre tantas boas respostas, é dizer que uma família ganha muito, por isso ela pertence a uma classe alta. Uma família ganha pouco, por isso pertence a uma classe baixa. E nós estamos ali na classe média da sociedade. Dessa forma, minha filha, eu tenho certeza que você e as outras crianças vão entender melhor sobre o dinheiro. Sabe por quê? Porque você é uma criança que lida com dinheiro. Bora passear por aí, querida. Um beijo.